Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Otávio aqui. Hoje estamos em um café aqui no Brooklyn. Como eu falei, aqui são bastidores do dia a dia. Na verdade, essa semana eu fui gravar um vídeo para vocês no trem, mas estava tanto barulho, porque Nova York é uma cidade muito barulhenta, que eu falei, não dá para gravar nesse sentido. Estão vendo esse jaquetão? Está muito frio aqui. Essa semana tá a semana mais fria do ano, tem dia que tá fazendo 12 a 15 graus negativos. Isso é muito frio. Mas enfim, estamos tomando um chá, porque nos outros vídeos estavam tomando um chá, mas esse é um chá matcha com um croissant de chocolate. O vídeo de hoje vai seguir um pouco dos últimos vídeos que eu postei. Mas Otávio, últimos vídeos? Eu postei 3 vídeos. Mas falando de estudos, porque essa é uma época do ano onde muitas pessoas estão pensando em se inscrever para uma graduação, quem está pensando em fazer um mestrado já está se planejando com isso. E eu falei um pouco da minha experiência em São João del Rei. E o vídeo, quando eu falei em São João, eu falei muito das coisas que destacam São João em comparação a outros lugares. No vídeo tem muitas coisas positivas, porque eu não acho que, em relação a outros lugares, problemas que se encontram em São João são problemas de São João del Rei especificamente. Então essa é uma série de vídeos que eu falei da minha graduação. Agora eu vou falar do mestrado nesse vídeo de hoje, e depois eu vou falar do doutorado. Eu acho que dos problemas negativos que se destacam, o doutorado é o maior, mas a gente vai chegar lá. Hoje eu tô aqui para falar de Radford, que foi onde eu fiz o mestrado. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2019, estou gravando esse vídeo em 2025, então já vai fazer 6 anos, passa muito rápido. E em 2019 eu mudei para Virgínia. O que aconteceu? Quando eu decidi que eu queria fazer mestrado, eu falei que eu ia me inscrever para lugares onde eu conhecia os professores. Por quê? Simplesmente pelo fato de que eu não gostaria de trabalhar tão perto de uma pessoa que eu não conhecia, que seria uma pessoa que eu não teria nenhum tipo de informação, muito menos talvez depender da minha estadia no país por conta daquela pessoa. Não sei, isso foi um sentimento assim mais de precaução. E naquele momento eu conhecia 2 professores que estavam aqui nos Estados Unidos, que davam aula nos Estados Unidos. O Robert Trent, que era professor de Radford, que foi ao Brasil em 2015 em uma turnê que ele esteve em São João del Rei. Ele conhecia o Guilherme, que foi meu professor de violão na UFSJ, na Universidade Federal de São João del Rei. Fiz uma masterclass com ele, na verdade foi a minha primeira masterclass da vida. E o Thomas Patterson, que é um grande professor também da Universidade do Arizona, de quem o Guilherme, que foi meu professor em São João del Rei, foi aluno. Eu fui desenvolvendo essa ideia de querer fazer um mestrado fora, não pelo mestrado em si, mas por ter uma experiência internacional. Para mim, ali naquele momento, isso faria uma diferença gigantesca, como uma experiência de vida, uma experiência profissional. Vocês lembram que eu comentei que a graduação é um momento que ela te socializa profissionalmente? Agora a mesma coisa. Então eu queria ter uma experiência profissional relevante e internacional. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses professores que eu conhecia e aí eu escrevi para eles. Falei, olha, lembra de mim? Oi, sumidos. Lembra de mim? Eu sou Otávio e tudo, não sei o quê. Isso inclusive vale a pena fazer um vídeo só sobre isso, uma série de vídeos. Porque o processo de estudar fora, estudar no exterior, é muito longo. Dura quase 1 ano e você precisa se planejar muito. Como qualquer coisa grande na vida, você precisa se planejar muito. E aí o que acontece? Eu escrevi para eles, me apresentei e falei, olha, o Otávio aqui, tudo bem? Vocês lembram de mim? Eu encontrei com essas pessoas no Brasil e aí eu falei que queria me inscrever para o programa de mestrado deles. E aí me inscrevi, mostrei meu interesse, fui negociando e aí chegou uma oferta de Radford. E eu recebi um e-mail assim, você tem 1 mês para responder isso. Se você não responder, a gente vai tirar a oferta. Eu fiquei assim, meu Deus. E depois de muita conversa eu fui e assinei com o Radford, só que o curioso eles queriam me levar
E aí eu assinei com Radford, tipo assim, sem nem ter terminado a graduação. Eu assinei isso antes de fazer o TOEFL, eu assinei antes de fazer colar grau, antes de defender minha monografia. Então foi assim, eu falei, eu vou fazer isso até essa data e fui e fiz. Então foi assim, foi arriscado para eles e para mim. Mas eu lembro que eu terminei minha graduação em 2019, mas em junho, em fevereiro eu já estava com esse documento assinado. Fevereiro, março, no máximo, já estava com esse documento assinado. E fui, assinei e cheguei em Radford. Como é que foi uma experiência na graduação, no mestrado lá? Fiz mestrado, para quem não sabe, Radford é uma cidade pequena no interior da Virgínia, que é um dos estados na costa leste dos Estados Unidos, ou seja, Oceano Atlântico. E é interior dos Estados Unidos, basicamente. Uma cidade muito pequena, uma cidade universitária. E lá eu conheci, foi muito legal, porque foi para mim um período de transição muito, 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 muito importante para aprender sobre a cultura americana, sobre a cultura estadunidense, desenvolver o meu inglês e trabalhar muita coisa relacionada a isso. Isso também é outro vídeo que por si só vale a pena, é um tema que vale a pena fazer um vídeo por si só, como é que foi o processo de adaptação aqui. Mas eu me mudei para Radford e falando não sobre adaptação, mas sobre o curso. Eu achei o curso maravilhoso, muito bem estruturado. Tive professores excelentes, as aulas que eu tive de teoria e de história, meu Deus, eu amava. É um curso pesado. Eu lembro que eu cheguei a ter semestres com 3 disciplinas teóricas. Para quem mora nos Estados Unidos e faz performance, sabe que isso é muito. Em um semestre, não é no curso inteiro. Mas é um curso muito bom. Fiquei muito feliz com o meu curso. Eu fiquei 2 anos em Radford e para mim qual que é o principal diferencial? O suporte de infraestrutura que eles dão. Ah, Otávio, mas você está nos Estados Unidos. Não, não é toda a universidade que dá isso. Stony Brook, eu vou falar isso em outro vídeo. Stony Brook não dá esse suporte. É impressionante o suporte institucional de aparato de equipamento que a instituição dá. A melhor sala de concerto que eu toquei nos Estados Unidos, vamos, para não exagerar, se eu tivesse que elencar as 3 melhores salas de concerto que eu toquei na minha vida, a sala de concerto de Radford é uma delas, sem sombra de dúvida, completamente. A sala, o teto mexe, é toda de madeira, é nova, bem cuidada, tem equipamento de som, eu gravei até com drone lá dentro, dentro da sala de concerto. Então, assim, isso para mim foi o principal. E isso faz sentido, por quê? Porque é uma das formas que essas universidades menores, elas têm como atrair as pessoas. Universidades nos Estados Unidos, elas todas são pagas, independente de ser públicas ou privadas. Especialmente as universidades privadas, elas dependem da opinião pública para conseguir dinheiro, porque como assim, elas precisam ser bem vistas, e por isso vai justificar alguém pagar $80 mil por ano, por volta disso, para você estudar lá. Por que eu estou falando isso? Porque por conta todo esse sistema de mercado e negócios que tem, de marketing e propaganda que tem, muitas vezes as pessoas não dão nada para lugares menores, como foi o caso de Radford, né? Que é uma universidade pequena, que só tem até mestrado, mas que em Nova York, talvez a única escola que tenha uma sala de concertos tão boa ou melhor do que Radford seja a Juilliard. E você tem várias outras escolas em Nova York de música. E aí eu tinha um acesso muito grande à sala, eu tinha meu escritório, os violões de estudo do nosso escritório eram Ramires, tinham salas de concertos muito bem pequenas, assim, não eram nenhuma maravilha, mas fácil acesso, muito bem organizadas, limpas. A biblioteca de Radford era maravilhosa e o campus, assim, sem sombra de dúvida, impressionante, é lindo. Então acho que esse foi o principal diferencial no meu mestrado. A qualidade do ensino foi muito boa, mas assim, eu não vou falar que foi muito diferente, porque é o que se espera, ou não, né? Também eu tô falando aqui que nem todos os lugares são assim, mas a qualidade do ensino foi muito boa. Eu gostei muito do meu professor, do meu orientador, o Robert, recomendo as pessoas fortemente a irem para lá. Tem que tomar cuidado para você não se isolar lá. No período que eu fiquei lá, eu
no primeiro ano tinham duas pessoas na pós-graduação, que éramos eu e outro colega, e depois no segundo ano eu estava sozinho na pós-graduação. Então você tem que tomar cuidado para você não se isolar em Radford e continuar fazendo as coisas. Eu fiquei lá no período do distanciamento social, da pandemia. Fiquei de 2019 a 2021. Fiz amizades excelentes, é uma universidade muito internacional. Então na minha zona de amizade, círculo de amizade, eu tinha colegas franceses, brasileiros, quenianos, sauditas, de tudo quanto é lugar. A comunidade mexicana ali daquela região da Virgínia muito forte, assim como a comunidade do Oriente Médio também muito forte. E era muito bom isso. Radford está do lado da Virginia Tech, que é uma universidade gigante dos Estados Unidos, que tem até jogo de futebol, a gente ia. E eles têm uma vida universitária do que eles chamam de American College Life, era uma college town, era uma vida universitária um pouco mais padrão, um pouco mais estadunidense, como se vê nos filmes e tudo. Porque os filmes são feitos muito inspirados, imaginados nesse contexto. É um cenário muito específico dos Estados Unidos, a gente está na região dos Apalaches ali, e é muito lindo, me lembrou muito Minas, na verdade, acho que talvez por isso eu tenha ficado mais confortável também. Mas é isso, você tem que tomar cuidado para você não se isolar musicalmente em Radford, porque o programa ele tem muitas excelentes pessoas, mas são poucos alunos e é um perfil de aluno muito local. Não tem muitos alunos internacionais normalmente. Eu sei que hoje em dia talvez tenha um pouco mais, mas normalmente não tem. É um programa que serve muitas pessoas locais ali, mas eles têm contatos muito interessantes. Quando eu fiz minha turnê nos Estados Unidos, que eu toquei no Carnegie Hall, foi por contatos de Radford. A sala de lá é muito boa. Você tem, como eu comentei, eu conheci o meu orientador do mestrado porque ele foi ao Brasil. Depois de fazer uma turnê com os alunos dele no Brasil, ele fez uma turnê com os alunos dele na Tailândia, na Indonésia, no Vietnã, não me lembro ao certo, ou todos esses lugares juntos, por isso que eu estou falando. Então, assim, são pessoas muito boas de trabalhar, contatos muito bons, eu fiquei muito feliz com a minha estadia em Radford. Acho que não podia ser melhor, é uma comunidade que apoia muito, tem um clima de cidade pequena dos Estados Unidos, e isso foi muito importante para mim aprender inglês, para mim entender um pouco mais sobre a cultura americana, e são pessoas geralmente bastante calorosas dentro desse contexto estadunidense, né? A gente não pode ir para os Estados Unidos achando que a gente vai fazer tudo, vai ser tudo do mesmo jeito como no Brasil, como vice-versa. Posso chegar no Brasil achando que vou fazer as coisas igual aqui, né? Acho que é isso que eu posso falar, assim, dos pontos positivos. E dos pontos contrários é isso, é um lugar pequeno, sem muita gente, então você precisa fazer o seu trabalho de chegar até as pessoas. Você precisa de fazer isso em qualquer lugar, mas em alguns lugares isso é feito mais facilmente do que outros. Como eu comentei em São João, por exemplo, na minha graduação, pela natureza de São João do Rei, por eu ser de lá, eu ser de Minas, era muito mais fácil chegar nos lugares, nas pessoas e já conhecer esse clima, porque as pessoas se interagiam. Nos Estados Unidos não, as universidades, os diferentes programas, as pessoas não se interagem tanto, então é você que tem que ir até eles. Isso vai ser um tópico muito grande em Stony Brook, por exemplo. Não sei se é porque eu me envolvi menos em questões de representação estudantil, porque, por exemplo, quando eu estava em São João, eu era membro de centro acadêmico, essas coisas, que eu não sei dos problemas maiores que aconteciam por trás da instituição, mas, olha, eu vou ser sincero, não tenho nada a reclamar de Radford, não tive problemas maiores, as pessoas sempre foram muito solícitas comigo, acho que pelo fato de ser uma universidade pequena e eu ser um dos poucos internacionais, eles também usavam isso como bandeira, né? Tipo, olha, vamos ajudar essa pessoa aqui, porque isso é bom pra gente também, isso é bom pra ele, pra todo mundo, né? É muito importante que uma universidade tenha estudantes internacionais. Enfim, é isso. As aulas foram excelentes, o corpo docente era muito bom, era pequeno, mas era muito bom. Todas as aulas que eu tive, a aula que eu tive mais pessoas, mais colegas de turma de trabalho, tinham 6 a 8 pessoas no máximo.
eram aulas pequenas, então você tinha muito tempo para dialogar com os professores. E a infraestrutura, a academia mais impressionante da minha vida que eu vi foi no campus, uma das salas de concerto melhores que eu já toquei foi lá e era tudo de fácil acesso. A grande questão mesmo é você se manter economicamente nesse lugar. Eu fui com uma bolsa de professor assistente que deu. Mas você tem que dar seus pulos quando você não dá aula, né? Quando tem férias, quando tem alguma coisa assim. Então é isso, um pouco da experiência em Radford. Eu sei que é muito resumido. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa em específico, comenta aqui embaixo. E ainda tem muito tema pra gente falar. Por quê? Porque tudo isso está conectado com vários outros assuntos que aos poucos a gente vai desenvolvendo e vai falando aqui. Então é isso, obrigado, gente. Eu sempre acho que eu vou falar pouco, falo muito. Se assinem aqui, deem um like, sei lá o que for. Eu tô falando bem baixinho, eu tô num bar, né? Num bar não, num café. E é isso. Até mais pra vocês, até semana que vem. Tô fazendo vários videozinhos ao longo do dia, porque eu quero fazer um que vai ficar muito legal. Então fiquem ligados.